Olá, boa noite para você, obrigada pela sua companhia. Começa agora o SCC News com as principais notícias do estado. O menino catarinense encontrado em São Paulo já está em um abrigo em São José, na Grande Florianópolis. Você vê imagens do pouso do avião quando ele retornou nesta tarde ao estado. E o marco temporal está em discussão na Assembleia Legislativa. Ao vivo, as informações direto da Alesc. E a nossa equipe está na maior feira supermercadista do mundo, que acontece em São Paulo. Nós vamos até lá conferir as novidades. Já estamos no ar. E nós começamos indo direto, ao vivo, para São Paulo, porque acontece hoje o primeiro dia da APAS Show 2023, a maior feira supermercadista do mundo e também a maior feira de alimentos e bebidas das Américas. Olha quem tá lá, Kaique Guede. Conta pra gente as novidades, Kaique. Dá pra ver que tem muita gente circulando já na feira. Boa noite. Olá, Cibele, todos que assistem o SCC News. Pois é, hoje é o primeiro dia da 37ª edição da APAS Show. Esse evento já consolidado, como você disse, o maior evento supermercadista do mundo e também o maior evento de alimentos e bebidas das Américas. Olha só um pouquinho desse evento agora com imagens do cinegrafista Léo Acosta, porque são 120 mil pessoas são esperadas por aqui. São 850 expositores, desses 200 são estrangeiros. O evento vai até esta quinta-feira e, como eu tinha falado, são mais de 800 expositores e 200 são estrangeiros. Aí você de casa, acredite se quiser, a expectativa de negócios gerados a partir da APAS é de 14 bilhões de reais. Isso mesmo, estamos falando de bilhões. E o tema desse ano é além dos alimentos. O pessoal leva a sério o negócio por aqui. São lançamentos, tendências, novidades que daqui a pouco vão estar aí na sua casa ou no supermercado do seu bairro. Se você ficou curioso, é só acompanhar a nossa programação aqui no SCC SBT e conferir todos os detalhes no SCC 10. Volto contigo aí no estúdio, Cibele. Obrigada, Kaique. Boa feira para você e para o Léo. Nossa, quanta gente já circulando por lá, né? E olha, tem muitos catarinenses lá também, muitas empresas catarinenses. A gente também vai ficar acompanhando de perto e mostrando para você. Agora, mudando de assunto, terminou agora há pouco, na verdade, uma audiência pública na Alesc para discutir os efeitos do marco temporal em Santa Catarina, que trata da demarcação de terras indígenas. A Stephanie Damasio está lá ao vivo, vai trazer para a gente as últimas informações. Boa noite, Stephanie. Boa noite, Cibele. Boa noite a todos. A audiência discutiu os reflexos do julgamento do Supremo Tribunal Federal, que está marcado para acontecer no dia 7 de junho, e os efeitos também do marco temporal em Santa Catarina. Foram convidados para a audiência representantes da FUNAI, Estado, municípios envolvidos, o senador Jorge Seife, além de outras entidades. O assunto foi discutido para que a pauta seja encaminhada a Brasília, para o julgamento do STF, que já chegou a ser adiado algumas vezes desde 2021. O marco afeta diretamente Santa Catarina, porque temos várias terras indígenas no estado. Outra medida que foi discutida é a portaria que estabeleceu a demarcação de terras indígenas em Cunha-Porã e Saudades. O marco temporal é uma ação que defende que povos indígenas só podem reivindicar terras onde já estavam no dia 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição Federal. Depois disso, não. É o que traria, então, várias mudanças territoriais, principalmente em áreas agrícolas. Inclusive, quando nós chegamos aqui, tinha um grupo de indígenas reunidos se manifestando, então, contrários ao marco temporal, aqui na frente da Alesc. A gente segue acompanhando a situação, Cibele, eu volto contigo. Obrigada, Stephanie, pelas informações. A Stephanie é ao vivo, né, da Assembleia Legislativa do Estado. Agora, em Santa Catarina, a situação
é bem diferente da maior parte do país, não é mesmo, Roberto? Boa noite para você. Boa noite, Sibeli. Boa noite a você que nos assiste. O marco temporal em Santa Catarina teria um efeito diferente porque aqui, no estado, o governo catarinense, pela Constituição, comprou as terras que eram destinadas a áreas indígenas e revendeu essas terras para os colonizadores. Então, aqui há o título da propriedade, não há simplesmente a grilagem, que o pessoal vai nas outras regiões do país, toma posse da terra indígena e fica assim por assim mesmo. Não é o caso. Então, em Santa Catarina, você tem que proteger a quem é o dono da terra, a quem produz a riqueza e, principalmente, determinar que a demarcação de terras indígenas também aconteça dentro da lei. Olha, os povos originários também têm direito. O que não pode acontecer é de ser feito um trabalho na questão simplesmente empírica. A nossa região estava aqui, nós vivíamos aqui, e quem é que prova? Tem que ser estabelecido. Em Santa Catarina, até a esquerda concorda que os agricultores familiares e outros portes de agricultor têm que ser indenizados. E a deputada Caroline de Toni, deputada federal de Santa Catarina, entrou com um projeto em que toda demarcação de terra indígena deveria passar pelo Congresso Nacional, não ser simplesmente um ato da FUNAI junto com a Presidência da República. É uma situação bastante interessante. É, porque é bem complexo demarcar, né, Roberto? Exatamente. Sem provas, seria pelo menos mais um recurso ali para comprovar, né? E agora, mudando de assunto, mas ainda na Assembleia Legislativa, o projeto Universidade Gratuita chega amanhã. Chega amanhã, às 11h30 da manhã, o governador Jorginho Melo levará ao presidente da Assembleia, deputado Mauro de Nadal, do MDB, a proposta. Uma proposta que, pela primeira vez, nós vamos ver escrita, definida, estes 80% de recursos para as entidades que compõem a CAF e os outros 20% para as entidades que compõem a AMPESC, universidades privadas. Vai ser um debate bastante acalorado no Parlamento. Vamos acompanhar. Obrigada, Roberto. Até amanhã. Dito isso, um grande abraço. Até amanhã. Até amanhã. Tem mais o Roberto Azevedo, você sabe, né? O QR Code está aqui, ó. Só apontar o seu celular ou vai direto lá para o nosso portal e fica atualizado também das principais notícias do estado. Agora vamos para o litoral norte, porque a partir de hoje tem alteração no trânsito do bairro Praia Brava, em Itajaí. O motivo são as obras de reurbanização. A Cris Pinheiro traz esses detalhes. Olha, as obras estão acontecendo aqui na Avenida Carlos Drummond de Andrade, na Praia Brava. O local é bastante utilizado para entrada e saída dos bairros e também para acessar a Estrada da Rainha, que dá acesso a Balneário Camboriú. Os trabalhos iniciaram nesta segunda-feira e neste trecho devem levar aí cerca de 10 dias. A Secretaria de Obras nos informou que iniciou os serviços nesta segunda-feira. Por enquanto, a pista está interditada parcialmente, mas pelo menos 2 dias vai ter que ter a interdição por completo. A alternativa para os motoristas é acessar o bairro através da Avenida Luci Canziani, próximo ao Morro Cortado. Uma obra de 2 quilômetros de extensão, mais de 800 metros de galeria, que visa melhorar a drenagem de toda aquela região ali. Também a gente vai fazer a pavimentação em paver, implantar estacionamentos e melhorar a acessibilidade com novas calçadas. É uma obra prevista para 1 ano. Olha, estão sendo aplicados aqui nesta obra 22,5 milhões de reais nessas melhorias e esse dinheiro é oriundo ao financiamento com o Banco Internacional Fomplata. Volto contigo no estúdio. Obrigada, Cris. Vamos de saúde, porque a partir de agora a vacinação contra a gripe é para todos. Neste primeiro dia, muita gente já recebeu a imunização, de graça, no posto de saúde. A Luciana foi receber a dose contra a gripe e já garantiu a imunização para os 2 filhos pequenos. Falta só o marido que está trabalhando, tem que ampliar um pouquinho mais o horário para final de semana também, para poder todo mundo se vacinar. A Ana Beatriz já estava imunizada, mas os filhos de 3 e 5 anos ainda não. Eu já tomei na empresa, pela empresa, né? Já tomei. Agora é hora da família. Exatamente, agora trouxe a família inteira para tomar. Em Joinville, a vacina contra a influenza foi liberada hoje em todas as unidades básicas de saúde e na sala central de imunização. A adesão no primeiro dia da campanha atendeu a expectativa da Secretaria Municipal da Saúde.
A gente já está vendo, né, uma boa adesão por parte da população, então hoje liberamos para todas as pessoas acima de 6 meses a vacina contra a gripe. 26% dos grupos prioritários já tomaram a vacina, segundo o município. A partir de agora, com ampliação da campanha para todas as idades, o objetivo é vacinar 100% da população adulta. A gente tem bastante imunizante, né? A gente vai continuar vacinando toda a população até o estoque encerrar, mas a gente tem muita vacina no município disponível. Segundo dados da Diretoria da Vigilância Epidemiológica, a DIV, foram confirmados este ano 245 casos de internação pela doença em Santa Catarina. Destes, 12 morreram. A Força Tarefa Nacional continua. De acordo com o levantamento do Ministério da Saúde, até às 11h15 de hoje, a cobertura vacinal dos grupos prioritários no estado era de 31,37%. É importante que a população fique atenta às estratégias dos seus municípios, pois podem variar de acordo com a realidade de cada local, e procurem a vacinação, considerando que ela ainda vai demorar de 2 a 3 semanas para que se torne devidamente efetiva. Vale vacinar antes do frio. A seguir, o retorno do bebê catarinense ao estado e as atualizações deste caso que chocou o país. E ainda a lição vinda de uma mãe que fez o filho reparar o erro assim, pintando. Nós voltamos já. Sete horas e 36 minutos, voltamos agora para falar do caso do menino catarinense que foi encontrado em São Paulo. Ele já está em um abrigo de São José. A gente traz os detalhes de como foi essa volta para casa na reportagem. O avião com a criança pousou na base aérea de Florianópolis no início da tarde desta segunda-feira. O caso chamou a atenção depois que a família procurou a polícia no dia 30 de abril para avisar sobre o desaparecimento do garoto. Ele foi encontrado uma semana depois na capital paulista. A mãe confessou que entregou o filho a um casal que está preso. O menino, que tem 2 anos, será acolhido em um abrigo institucional em São José, na Grande Florianópolis, até que a Justiça do Estado decida quem ficará responsável pela criança. Os avós maternos já solicitaram a guarda provisória, mas ainda não há uma decisão. O que a família mais quer é que a criança esteja bem e esteja ao lado delas. Mas o fato de ser deferida a transferência da criança de São Paulo para Santa Catarina trouxe um maior conforto, uma maior tranquilidade para a família. A transferência do menino para Santa Catarina foi solicitada na última terça-feira pelo Ministério Público Catarinense. Segundo a promotora de Justiça, o retorno é importante para que a criança preserve os vínculos comunitários e familiares do local de origem dela. A ideia é que se mantenha a criança no acolhimento até que a gente possa fazer estudos em relação a essa família, né? Essa possibilidade de visitas no ambiente do acolhimento é uma possibilidade que existe, é um mecanismo que se usa para assegurar o não rompimento muito brusco dos vínculos familiares, né? Mas tudo isso depende de avaliação da Justiça da Infância. Olha só o susto que um piloto de Catanduvas, no oeste do estado, levou depois de ser atingido por uma pedra durante uma competição de automobilismo no Paraná. O Felipe Bastos traz essas informações para a gente. A câmera instalada dentro do carro registrou o momento em que uma pedra entra pelo para-brisa e passa ao lado do rosto do piloto Gustavo Magnabosco de Catanduvas, que levou um susto no momento. Esse caso foi registrado durante uma competição de carros no Autódromo Internacional de Cascavel, no Paraná. O acidente teria acontecido após 2 veículos que estavam à frente saírem da pista e lançaram a pedra contra o veículo de Gustavo. Após o incidente, a prova precisou ser interrompida. Gustavo chegou a ser atingido de raspão no ombro. E mesmo depois do susto, ele conquistou os 2 primeiros lugares na competição. Voltamos ao estúdio.
Obrigada, Felipe. Impressionante, né? O tamanho da pedra e a imagem registrando esse momento. Agora, mudando de assunto, me diz uma coisa, fez friozinho na noite passada e no amanhecer aí na sua cidade, onde você mora? Olha só, em São Joaquim na Serra, amanheceu assim, geada no Vale dos Caminhos da Neve, olha só. Já tudo branquinho, né? Fica a cerca de 3 quilômetros do centro da cidade e pelas imagens você vê, né, essa camada de gelo considerável que resultou num verdadeiro espetáculo da natureza, naquelas fotos lindas. Segundo a Epagre-Cirã, a temperatura mínima no município foi registrada às 7 da manhã, quando fez 1,3 grau, numa altitude de 1.037 metros. Lindas essas imagens, não é mesmo? Lindas de ver, né? Agora, para quem está lá, é um frio daqueles. Já em Urupema, a mínima foi de menos 1,1 grau. O registro foi feito a uma altitude de 1.315 metros e também foi cedinho, às 7 da manhã. Falando nisso, vamos ver se fica frio nessa terça-feira? Vamos para a nossa previsão do tempo, porque, olha... Tempo seco, sol em todas as regiões, essa condição se mantém. As temperaturas, assim como nesses últimos dias, continuam baixas durante a madrugada e ao amanhecer. E amanhã também deve ter geada fraca em áreas isoladas e mais altas da Serra e Meio Oeste, também no Planalto Norte, como a gente mostrou nessas imagens para você. Como é típico do outono, esquenta ao longo do dia. Você deve ter reparado, né? No fim da manhã até o meio da tarde, aquele calor. E aí, logo cedo, fim da tarde, frio mesmo. Na Serra, olha a mínima, menos 1 e a máxima não passa dos 20. Olha só a variação, o tamanho da variação. No sul, mínima de 10, também esfria no litoral da Grande Florianópolis, com mínima de 8. E olha só, mínima de 2 no litoral norte do estado. No oeste, 1 grau no amanhecer e também à noite. Vamos às cidades? Em Paulo Lopes, mínima de 8, gelado por lá, máxima de 25 graus. Em Itaiópolis, você vê ali, mínima de 3, máxima de 22. Botuverá registra a mínima de 10. Em Cerro Negro, máxima de 20 durante a tarde. E Maruí, mínima de 10, máxima de 26. E em Descanso, mínima de 10, máxima de 24 graus. Você vê um sol para cada um, mas frio no início da manhã e também a partir do fim da tarde. Agora a gente volta a falar sobre gasolina. Volta e meia a gente atualiza aqui para você, né, os preços. Você aí em casa tem carro, tá difícil abastecer, né? Pelo menos por conta do valor. Uma pesquisa mostrou que aqui em Santa Catarina o litro da gasolina é mais caro que a média nacional. Encher o tanque de gasolina está pesando no bolso do consumidor em todo o país. Mas em Santa Catarina a situação é ainda mais crítica, já que o preço do litro da gasolina no estado é mais caro que a média nacional, segundo uma pesquisa da Agência Nacional do Petróleo. A gasolina está cara, né? Eu acho que se o diesel baixasse, automaticamente baixaria tudo, né? Baixaria mais coisas, não só a gasolina, como o álcool, alimentação, mercado, ficaria tudo mais em conta para nós, né? Hoje eu prezo por não ter carro, né? Eu ando de táxi, ando de Uber e tudo mais, e que saia mais em conta até para mim, né? Eu acho um valor elevado, né? Eu acho que as cargas tributárias estão muito altas, né? No estudo feito em mais de 200 postos entre os dias 7 e 14 de maio, o preço médio da gasolina no Brasil foi de R$ 5,49. Já o valor do litro da gasolina comum em Santa Catarina foi de R$ 5,68, ou seja, 19 centavos mais caro. Acima da média, isso basicamente é porque a maioria dos postos de combustíveis retiraram as promoções de venda. E em Santa Catarina, e principalmente na região da Grande Florianópolis, a partir de 1º de abril, tiveram que fazer os pagamentos dos salários do pessoal já com acréscimo do dissídio coletivo. Somando essas duas situações, você tem um preço de gasolina evidentemente um pouco mais elevado. Mais uma vez, Concórdia, no oeste catarinense, é o líder com a gasolina mais cara no estado, com a média de R$ 5,92. Em Blumenau, o combustível custa cerca de R$ 5,80. Já a menor média fica em Lages, na Serra, onde o litro chega a custar R$ 5,65. Tá explicado, né? Porque é tão caro abastecer por aqui.
Agora, uma consulta pública sobre o que pode melhorar nos museus da cidade de Joinville. Tudo para o objetivo, né, de atualizar o documento que serve como um guia de funcionamento dos espaços para os turistas e também para os moradores. Olha só. Museus de Joinville chamaram a atenção do Leandro, que veio de Manaus e aproveitou para conhecer esses espaços. Principalmente para conhecer mais sobre a cultura. O porquê da Cidade das Flores, Museu da Bicicleta, dos carros antigos, dos imigrantes, esse é o foco. Eu já percebi que em cada bairro, em cada ponto da cidade tem um museu e todos nós estaremos lá, ferrovias e etc. Para garantir que esses espaços continuem atraindo turistas para a cidade, a Prefeitura abriu uma consulta pública para ouvir a população. O plano e a política de museus ele serve para balizar as ações das instituições museais aqui da cidade. E ele serve para que tanto a prefeitura quanto as instituições privadas elas planejem as suas atividades. Joinville tem cerca de 15 museus públicos e privados. Para organizar e administrar esses espaços com mais eficiência, uma consulta pública vai atualizar o documento que serve como um guia de funcionamento, que precisa passar por revisão para ser sancionado. É só acessar o formulário, ler o documento e aí você pode colocar a sua opinião. E não importa se você é um visitante de museu, ou se você trabalha em algum museu, ou você é professor de escola. É importante que todos participem. A consulta vai estar aberta até às 11h59 do dia 18 deste mês. Para acessar o formulário, basta clicar nesse link que aparece na sua tela. Bacana, né? Vale participar. Agora, olha só essa história que a gente vai mostrar para você. Uma mãe fez o filho pintar o muro de uma praça depois que descobriu que ele tinha vandalizado o local. Olha o registro aí. Esse caso aconteceu em uma praça de Balneário Camboriú e foi divulgado pelo prefeito da cidade. O garoto foi uma das pessoas que vandalizaram o muro e acabou precisando fazer o reparo depois que a mãe descobriu que ele estava envolvido aí nesse vandalismo. O prefeito Fabrício Oliveira falou que o local havia sido reformado 20 dias antes da pichação e parabenizou a atitude da mulher. Tem mais detalhes dessa história e outras notícias no scc10.com.br. E os comentários são positivos em relação à mãe, né? Deixou lição aí para todo mundo. Nós ficamos por aqui, muito obrigada pela sua companhia. Nesse início de semana você segue conosco. Amanhã, depois das novelas da tarde, eu espero você. E você fica bem informado conosco no nosso portal. E também, amanhã cedo, Cleiton Ramos já traz as notícias da terça-feira para você. Uma ótima noite, até amanhã.